Olá, povo de Deus. Nossa leitura está hoje em segundo livro dos Reis, no capítulo 4, a partir do verso 1. Nos diz o seguinte: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora vem um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas, pois depois entra em casa com os seus filhos e feche a porta. Derrame azeite em cada vasilha e vá separando a que for se enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus. Ele disse: vá, venda o azeite, paga as suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Pai Santo, em nome de Jesus, eu te louvo porque o Senhor é bom. Eu te louvo pela tua bondade, pela tua misericórdia. Eu te louvo porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo que neles há. Eu peço, Senhor, Pai, em nome de Jesus, me conceda graça para proclamar a tua palavra. Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, meus irmãos, o nosso contexto aqui é o período do profeta Eliseu. Sabemos que Eliseu foi o sucessor do profeta Elias. E quando Elias ia partir, Elias perguntou para Eliseu: o que queres que eu te faça? Ele pediu: olha, eu quero porção dobrada do teu espírito. E Elias então respondeu: dura coisa você pediu. É interessante que muitas vezes nós pedimos as coisas a Deus e nem sempre nós temos a devida noção do que aquilo representa. Né? Ah, como assim, pastor? No caso, por exemplo, Elias foi um homem de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, usado por Deus, sendo cooperador de Deus para fazer muitos milagres, para desafiar reis e rainhas, para profetizar coisas que haveriam de acontecer no futuro, para fazer sinais miraculosos da parte de Deus, e daí por diante. E Eliseu então pediu porção dobrada do espírito de Elias. E Elias então partiu, e Eliseu então herdou a capa de Elias. E foi exatamente no momento que eles tinham atravessado o Rio Jordão, e ele estava ali, só que agora Elias tinha ido embora, e ele tinha que voltar para o outro lado do rio, o rio estava cheio, e ele então clama pelo Deus de Elias, não é? E Deus então abriu ali as águas do Jordão, e ele pôde passar tranquilamente. Então Eliseu foi um homem cheio da graça de Deus, cheio do poder de Deus, cheio da presença de Deus, uma pessoa muito requisitada, tanto por pessoas pessoas simples, como pessoas ricas, pessoas estrangeiras, pessoas de vários cantos o procuravam para que Deus resolvesse o seu problema. E aqui vem então uma mulher e chega para o profeta e diz: olha, o meu marido, o teu servo, é morto. Eu acho interessante quando a Bíblia fala sobre a questão do morto, não é? Sobretudo no Antigo Testamento, a visão do morto é a visão daquela pessoa que já se foi, aquela pessoa que já cumpriu o seu papel e que não tem mais nada que se possa fazer, que não pode fazer mais coisa alguma. Quando Deus chama Josué para dar sequência ao trabalho que Moisés estava realizando, Deus diz isso para Josué: Josué, Moisés, o meu servo, é morto. E meu irmão e minha irmã, Deus conta com os vivos. Deus conta com você. Ah, pastor, mas eu tenho muita falha. Pastor, mas eu tenho muita dificuldade. Ah, pastor, mas Deus conta com você. A palavra de Deus fala que Elias era gente semelhante a gente. Era pessoa semelhante a gente. Tinha fraquezas, tinha lutas,
A Bíblia descreve um quadro de Elias com enorme depressão, passando um perrengue, fugindo mais de si mesmo que dos outros, procurando uma caverna para se esconder, para se isolar, pedindo para si a morte. Então era uma pessoa que tinha fraquezas, uma pessoa que tinha debilidades, que tinha dificuldades. Mas uma vez que se chegou ao Senhor, se tornou um cooperador com Deus da obra que Deus tem para realizar. Quando nós nos achegamos a Deus, nós também nos tornamos cooperadores com Deus na obra que Ele quer fazer nos nossos dias, no nosso tempo. Se Deus precisar ressuscitar um morto hoje, não falo que Deus não precisa de nada, mas se Deus quiser ressuscitar um morto hoje, Deus vai ressuscitá-lo através da sua vida. Deus vai chamar ou você ou a mim e vai para falar com o morto que é para ele reviver. E vai reviver. Se Deus mandar, não tem outra alternativa, não tem outra situação a não ser a palavra de Deus se cumprir. Não é? Mas o morto não se faz mais nada. E a mulher então chega diante do profeta Eliseu e fala, olha, o meu marido, o seu servo, ou seja, o marido dela servia ao profeta, era provavelmente um dos discípulos dos profetas. Eliseu juntou um grupo de pessoas, um grupo de homens que buscavam a Deus, e a esses homens foi dado o nome de discípulos dos profetas, não é? Então, Eliseu organizou ali uma casa de profetas, um grupo de pessoas, de homens que buscavam o Senhor, que clamavam o Senhor e que tantas e tantas vezes eram cooperadores com o Senhor na proclamação da palavra de Deus, no anúncio da palavra de Deus. E o esposo daquela mulher provavelmente era um desses que ela falou, olha, meu marido, o seu servo, ou seja, ele te servia, ele está morto. Ou seja, ele não pode fazer mais nada. Mas além de não poder fazer mais nada, ele deixou uma dívida. Nós não sabemos como aquele moço ia pagar aquela dívida, com quais recursos ele ia pagar aquela dívida, com que tipo de trabalho ele ia pagar aquela dívida. Mas o certo é que agora ele estava morto, e o morto não pode pagar dívidas, o morto não tem como pagar a dívida, é a família que recebe a herança. Quando a pessoa tem muitas coisas, a família herda aqueles bens que a pessoa tem. Mas quando a família tem dívida e morre ali, né, o ente querido, né, então sobra para a família as dívidas. E no caso para essa mulher, sobrou uma dívida que ela não tinha como pagar. Uma dívida que tornaria os filhos dela escravos. Na antiguidade, tinha algumas situações em que alguém se tornava escravo. A mais comum dela era quando um país guerreava contra outro país, os vencidos pela guerra se tornavam escravos do vencedor. Então, aquele que vencia pegava aquele escravo, ou ficava com ele para si, ou revendia ele, ou vendia ele para outra pessoa, porque agora era sua propriedade. Era um escravo. Então, era uma das maneiras como alguém se tornava escravo naquela época. Uma outra maneira também que a pessoa se tornava escravo é quando ele contraía uma dívida e não pagava aquela dívida. Então, ele contraiu uma dívida, não pensou bem, não calculou bem, ou aconteceu algum imprevisto que ele não deu conta de prover os recursos para pagar aquela dívida, então aquela pessoa ia como escravo. E na falta dele, os filhos. Como ele morreu e não pagou a dívida, então os filhos entravam. Ah, pastor, e a mulher? A mulher valia menos. Naquela época, a mulher valia muito menos. Então, os filhos homens tinham um valor maior. Então, aquela mulher, além de ficar viúva, ficaria também sem os seus filhos, que iam ser levados como escravos. Então, ela traz exatamente essa situação para o profeta, ela traz essa situação para aquele homem de Deus. Né? Outro dia eu fazia uma ministração que eu falava sobre a figueira que Jesus amaldiçoou. E muitas pessoas, às vezes, quando lê aquela passagem, fica sem entender o porquê que Jesus amaldiçoou aquela figueira. Porque aquela figueira, meus irmãos, ela apresentava todos os sinais de ser uma figueira sadia, de ser uma figueira que era para ter fruto. Só quando Jesus chega lá para pegar um fruto dela, ele não encontrou fruto naquela figueira. Ou seja, ela tinha a aparência de uma figueira saudável, de uma figueira que estava bem, era a época de produzir, mas ela não tinha figos. Então, ela foi amaldiçoada. Jesus usa essa parábola para nos ensinar
sobre pessoas que têm aparência de homem de Deus, de mulher de Deus, que você olha assim, está cheio de folhas, está cheio de sinais, que parece que tem frutos, mas quando alguém vai buscar um fruto nele, quando alguém vai procurar essa pessoa para encontrar algum fruto da parte de Deus, para abençoar a sua vida, essa pessoa não tem. Não passa de uma figueira seca, mascarada ou maquiada para aparentar ser alguém que tem frutos. Mas essa mulher vai até o profeta Eliseu. E o profeta Eliseu não era uma figueira falsificada, não era uma figueira fake, não era uma figueira que vivia de aparência, mas era uma figueira que produzia frutos. E ele pergunta para aquela mulher: o que é que você tem em casa? Meus irmãos, nós precisamos aprender algumas coisas. Todo dia que nós lemos a palavra, que nós entramos em contato com a palavra de Deus, nós aprendemos algumas coisas. E uma das coisas que a gente precisa aprender é ser grato por aquilo que Deus tem feito por nós. Às vezes nem sempre isso é fácil. Ah, pastor, não é fácil não, meu irmão. Às vezes você está com tantos problemas e a gente tende a focar no problema, focar naquilo que te angustia, naquilo que te entristece, naquilo que tira o seu conforto, que tira a sua alegria. E às vezes a gente foca tanto naquilo que a gente esquece de olhar para o quanto que Deus já fez por nós, o quanto que Deus já nos abençoou, o quanto que Deus já nos socorreu, o quanto que Deus já fez tantas maravilhas em nosso favor. Então, o profeta pergunta àquela mulher: o que é que você tem em casa? Ou seja, o que Deus já proveu na sua vida? O que Deus já realizou na sua vida? E aquela mulher traz uma palavra meio estranha, não é? Numa versão, ela diz para o profeta o seguinte: não tenho nada. Mas depois dá a entender que ela pensou bem, falou: não, eu tenho um pouquinho de azeite na vasilha lá, na botija. Aqui nessa versão nossa aqui, que é a NVI, que nós estamos utilizando aqui, ela diz o seguinte: olha, não tenho nada exceto um pouco de azeite numa vasilha. E aquilo, meus irmãos, já é o suficiente. A palavra de Deus nos mostra que Deus não espera encontrar muito de nós, conosco não, muito de nós não, mas que a gente aprenda a colocar o pouco que nós temos nas mãos do Senhor. Certa ocasião, Jesus estava com os discípulos e mais uma multidão de pessoas que iam até ele para serem curadas, para serem libertas, para ouvir a proclamação da palavra de Deus. E já estava tarde e Jesus manda que os discípulos falam com Jesus, para Jesus mandar aquelas pessoas embora, para dar tempo para eles passarem em alguma aldeia, comprar alguma coisa para alimento, onde conseguiria hospedagem e tal. E Jesus fala: dai-me vós mesmo a eles que comer. E aí um garoto, ele apresenta para Jesus 2 pães, 2 peixes e 5 pães. Ou seja, 2 peixes e alguns poucos pães ali, não é? Mas diante de mais de 5.000 pessoas. O que seria aquele pouquinho de peixe? E o texto dá a entender que nem eram peixes grandes, não, eram peixes pequenos. Provavelmente o suficiente para os discípulos ter ali um lanche ali, juntamente com Jesus. Mas aquilo diante de 5.000 pessoas, o que era aquilo? Parecia ser algo insignificante, parecia ser algo totalmente digno de ser desprezado como opção para aquele momento. Mas quando aquele garoto apresenta aquilo diante de Jesus, Jesus pega aquele pouco, mas aquele pouco era tudo que eles tinham. Isso que é importante, meus irmãos. Muitas vezes nós pensamos em fortunas, nós pensamos em fazer isso. Deus não está querendo de você nada disso, não. Ele quer que você coloque o pouco que você tem nas mãos do Senhor. Ah, pastor, você está falando para me dar meu dinheiro. Não, estou falando de dinheiro, não. Estou falando de dinheiro, não. Moisés, por exemplo, quando foi chamado pelo Senhor, ele reclamou que ele não sabia falar. Moisés foi príncipe no Egito. Mas por falar, segundo os estudiosos, é que Moisés era gago. Embora ele tivesse todo conhecimento, mas ele não era uma pessoa que tinha uma boa oratória, que tinha uma boa capacidade de falar publicamente. Mas Deus chamou Moisés. Deus sabia que o pouco que ele conseguia nas mãos de Deus, ele ia cumprir o propósito de Deus, a obra de Deus ia ser feita. De igual forma, Jesus pega aqueles poucos peixes, aqueles poucos pães e dá graça ao Pai e parte e dá aos discípulos dizendo para distribuir. E toda a multidão comeu e ainda sobrou 12 cestos cheios.
porque eles confiaram, eles ousaram, eles tiveram coragem de colocar o pouco que eles tinham a serviço do Senhor, nas mãos do Todo-Poderoso, e o milagre aconteceu. Então, quando aquela mulher falou que só tinha um pouquinho de azeite, o profeta falou: basta, já é o suficiente, Deus não precisa de muito, porque quem faz a obra é Deus, quem faz o milagre é Deus, e Deus não precisa de muita coisa para fazer o milagre, não é? Mas Deus gosta de contar com o nosso pouco, Deus gosta de contar com o nosso pouco para Ele realizar o milagre. E ele então falou para aquela mulher: olha, vai até os seus vizinhos e peçam muitas vasilhas emprestadas, muitas vasilhas mesmo, e coloca do azeite sobre aquelas vasilhas, e quando a vasilha estiver cheia, coloca aquela vasilha à parte, e coloca em outra, em outra, em outra, e daí por diante. E a mulher, mas os seus filhos fizeram aquilo então, pediram vasilhas emprestadas. Naquela época, irmãos, não é como hoje, você tem um monte de vasilha em casa, não. Vasilha era um negócio mais raro, então já era algo difícil, mas as pessoas tinham, se queriam aquele milagre, tinham que dar aquele passo, tinha que fazer aquela parte deles, e foram até os vizinhos, conseguiram as vasilhas, e foram enchendo, e as vasilhas foram enchendo, e de repente ela fala: meu filho, me dá mais uma vasilha. Ele fala: mãe, acabou. E quando ele fala que acabou, o azeite parou de multiplicar. Meu irmão e minha irmã, enquanto houver vasilhas vazias, mas ofertadas ao Senhor, oferecidas ao Senhor, o azeite será derramado. O azeite será derramado para que essa vasilha venha encher. Mas quando a vasilha está cheia, não cabe mais azeite, não tem lugar para mais azeite. Fazendo assim um breve parênteses para fazer uma aplicação espiritual disso. Alguns crentes começam a buscar ao Senhor, começam a buscar a presença de Deus, começam a ler a palavra do Senhor, começam a orar, e Deus começa a agir na vida daquela pessoa de uma maneira extraordinária, às vezes concedendo dons, utilizando aquela pessoa para ser um cooperador com Deus na sua obra, e a pessoa começa a ficar cheio da presença de Deus, da graça de Deus, de confiança e fé para fazer a obra do Senhor. E muitos, quando isso acontece, se perdem na caminhada. Param de buscar a Deus, param de orar, param de se colocar diante do Senhor, achando que eles são a fonte é o Senhor. Nós somos apenas o receptáculo, nós somos apenas a vasilha pelo qual a unção do Senhor passa, e ela deve transbordar, diz a palavra do Senhor. Mas para isso, meus irmãos, nós precisamos colocar o que está dentro para fora, nós temos que levar aquilo que nós recebemos de Deus para outras pessoas, para abençoar outras pessoas. Então, quando a mulher pede para o seu filho: traga-me mais uma vasilha, o azeite parou, e não tinha mais vasilha para encher, todas as vasilhas estavam cheias. E essa mulher, meus irmãos, faz algo muito importante. Muitas pessoas ficam tão vislumbradas com o milagre, ele fica tão satisfeito com o milagre, que ele também se perde na caminhada. Deus já fez a obra, Deus já realizou o milagre, agora é comigo, Essa mulher viu o milagre de Deus, viu o agir de Deus, viu a provisão de Deus. Muitas pessoas, às vezes, quando ouvem essa palavra hoje, não entendem. Irmãos, o azeite naquela época era um recurso muito caro, era algo muito valioso. O azeite ele era usado para o alimento, o azeite era usado para a confecção de medicamentos, o azeite era usado para a confecção de perfumes. O azeite era usado para colocar na lâmpada, para iluminar as pessoas enquanto andassem à noite. Não é? Então, o azeite era um produto muito caro naquela época. E Deus fez um milagre extraordinário. Aquela mulher ficou com uma fortuna em casa. Ela estava ali com um milagre, onde deixou ela rica, deixou ela com uma condição muito boa. Só para você ter uma ideia, com aqueles recursos, ela ia pagar a dívida que o marido dela tinha deixado, ou seja, os filhos dela não iam ser mais escravos, ou seja, era um recurso que dava para ela comprar 2 escravos, não é? E ainda sobrar dinheiro para viver. Mas aquela mulher, ela não vislumbra com aquilo ali no sentido de ficar parada ali e de querer resolver tudo sozinha.
mas ela vai até o homem de Deus, aquele que era uma figueira produtiva, que orientou, que deu uma palavra de Deus para a vida dela. Faça isso, que Deus vai abençoar, que Deus vai agir na sua vida. Ela fez, ela obedeceu, agora que o milagre estava pronto, agora que o milagre tinha realizado, ela volta a este homem de Deus, essa figueira abençoada, e diz para ele: olha, eu fiz aquilo que você mandou, e foi uma maravilha, tem azeite lá em casa para todo lado, tem azeite para todo canto, e agora? Irmãos, não é porque você enriqueceu, não é porque você alcançou de Deus, que você vai deixar de buscar a direção de Deus para o que fazer, não. Porque foi buscando a Deus que você enriqueceu, foi buscando a Deus que você prosperou, foi buscando a Deus que você chegou onde chegou. Então agora que chegou, continue buscando a Deus, para ver o que Deus quer fazer para você. Deus pode te levar em um patamar muito superior ao que você tem, se você agir de maneira correta, de maneira adequada, né? E isso tanto espiritualmente quanto materialmente falando. E aquela mulher então fala: e agora? E agora o que eu faço? E o profeta diz: vá, venda o azeite. A primeira coisa que ele orientou é que aquela fortuna era para ser vendida, aquele recurso era para ser vendido. A segunda coisa que ele diz é: pague a sua dívida. E aí algum crente poderia falar assim: mas pastor, ela não deveria tirar o dízimo primeiro? Ela não deveria tirar a oferta primeiro? O profeta não mandou ela tirar o dízimo primeiro. O profeta não mandou ela tirar a oferta primeiro. Ele mandou que depois dos recursos vendidos, ela pagasse a sua dívida. Mas pastor, isso não está errado? Não. Porque, meus irmãos, o escravo não pode ofertar nada de si para Deus. O escravo não tem coisa alguma. O escravo não tem nada para oferecer, porque tudo que ele produz é do seu Senhor. Todos os recursos que ele produz é do seu Senhor. Toda a riqueza que ele produz é para o seu Senhor, para a sua senhora. Então o escravo não tem nada. Então aquilo que afastava aquela mulher de Deus, que afastava, era a escravidão dos filhos, era a possibilidade de ver os filhos escravos, era o que afligia. E como escravos, eles não poderiam ofertar ao Senhor, eles não poderiam dizimar ao Senhor, eles não tinham nada, porque eles pertenceriam a uma outra pessoa, e tudo que ele produzisse ia ser do outro. Então, primeiro é pagar a sua dívida. Eu quero falar para você, meu irmão e minha irmã, que as dívidas escravizam as pessoas. Muitas pessoas hoje estão escravos. O que ele tem não é dele. Ele às vezes compra uma coisa, mas não é dele porque ele deve. Porque ele está devendo. E eu não estou falando daquela dívida que você comprou ela ali, programada, que você tem como pagar de dívida. Não, eu estou falando daquela dívida que você já não tem mais como pagar, que você já não paga. E agora todo recurso que você tem não é seu. Porque a sua dívida é muito maior. Se você tem um carro, aquele carro já não é seu. Se você tem alguma coisa que já não é seu. Se você presenteia alguém no aniversário, você está apresentando com um recurso que não é seu, porque você deve. O profeta Eliseu, ele entende que a coisa mais importante nesse mundo é você ficar livre da escravidão, porque a escravidão ela te separa de Deus. Só pode servir a Deus quem é livre. Só quem é livre pode escolher servir a Deus. O escravo só podia servir a Deus se o dono dele deixasse. Então só quem é livre pode servir a Deus, só quem é livre pode ofertar a Deus, só quem é livre pode dizimar ao Senhor. Então naquele momento, libertar os filhos da escravidão, o profeta entendia que era a melhor ação a se tomar diante de Deus. Não era tirar a oferta, não era tirar o dízimo, era tirar os filhos da escravidão, era eliminar da vida daquela família a possibilidade de escravidão. E a mulher então, e ele falou: olha, vá, pague a sua dívida e vivei do resto. Muitas pessoas estão vivendo assim aparentemente muito bem com o que não é dele, comendo o que não é dele, bebendo o que não é dele, vestindo o que não é dele, usufruindo do que não é dele, porque não encara as suas dívidas, não se compromete a pagar as suas dívidas. Ah, pastor, mas a gente tem que pagar tudo quanto é dívida. Irmãos, a gente tem que usar a cabeça, a gente tem que buscar de Deus sabedoria. Dívidas podem ser negociadas.
Não é porque o cartão está te cobrando uma fortuna, uma coisa absurda, você tem que pagar aquilo, não. Não tem não. Ah, pastor, então você está ensinando a dar um calote. Não estou ensinando a dar calote a ninguém, não. Eu estou ensinando você a se colocar diante de Deus, a buscar a Deus, a adquirir recursos com o auxílio do Senhor para pagar as suas dívidas. Para não ser escravo de cartão de crédito, não ser escravo do banco, não ser escravo de agiota, não ser escravo de familiar, não ser escravo de ninguém. Mas para isso você tem que ter coragem de se colocar diante de Deus e de buscar de Deus a estratégia, de buscar de Deus a solução para gerar recursos para pagar as suas dívidas. E uma vez quando esses recursos são gerados, você não vai no shopping comprar mais uma dúzia de sapato, não. Você não vai no shopping não vai na agência trocar de carro, não. Não, quando esses recursos são gerados, primeiro você vai pagar a sua dívida. Como eu disse, não tem que pagar coisa indevida, não. Vai negociar. Ah, o cartão está cobrando. Não, vamos negociar. Ah, não, então não vou. Espera aí, quando você me apresentar um valor justo, eu vou pagar. Eu não corro das minhas dívidas, eu não corro, mas eu vou pagar o valor justo. Então, meus irmãos, eu não estou ensinando você a dar calote em ninguém, não. Eu estou ensinando que você precisa pagar as suas dívidas. Se você está endividado, se você está escravo do cartão de crédito, se você está escravo do banco, se você está escravo de agiota, se você está escravo de parente, é hora de você fazer o que essa mulher fez. Ia ter o Senhor, o profeta naquele momento era o representante de Deus, ia ter o Senhor e buscar de Deus, Senhor, gera na minha vida os recursos, ou gerou na vida daquela mulher recursos para ela sair da dívida, para ela sair da escravidão, para que os filhos dela não fossem escravos. Senhor, gera recursos, gera sabedoria, gera luz, gera entendimento, gera compreensão, gera, Senhor meu Deus, aquilo que é necessário para que eu venha ter recursos para pagar as minhas dívidas. Pague as suas dívidas e vivei do resto. Ou seja, agora aquilo que ficou, coloca diante de Deus. Trabalhe aquilo, não se ponha novamente em jugo de escravidão, não faça dívidas que você não possa pagar, viva com o que você tem. Ai, meu irmão, mas eu ganho tão pouquinho. Ore a Deus para ganhar mais, mas honra a Deus com o pouquinho que você tem, não endividando, não fazendo besteira, não jogando um pouquinho que você tem na mão do devorador, coloca aquilo na mão do Senhor para que Deus multiplique, para que Deus dê graça, para que aquilo alcance. O nosso título hoje é Pagando as Suas Dívidas. Meus irmãos, quantas pessoas não prosperam na vida, porque ele dá um calote nenhum aqui. E aí, depois que ele já não tem mais crédito ali, ele dá um calote no outro ali, ele dá um calote no familiar ali, ele dá um calote no irmão da igreja ali, ele dá um calote no outro irmão ali, aí ele chora ali, alguém fica com dozinha dele, ele dá um calote no outro lá, mas sempre quando tem uns recursos, ele vai para a praia, ele vai para o passeio, ele vai para o Réveillon no melhor local, ele não usa os recursos para pagar a sua dívida, vai ser sempre um escravo. Acha que está abafando, acha que está sendo esperto, mas está sendo bobo, está sendo menino, está sendo infantil, está sendo escravo. Então, meu irmão e minha irmã, você que está endividado, faça como essa mulher, se coloca diante de Deus e com sinceridade, Deus, gere os recursos, Senhor, para que eu não seja escravo, para que eu não seja escrava, para que os meus filhos não sejam escravos, me dê condições. E quando Deus prover um milagre na sua vida, quando Deus trazer a provisão na sua vida, pague as suas dívidas. Depois você vai viver do resto. Do restante, agora como homem e mulher de Deus, você vai dizimar, você vai ofertar, você vai comprar as coisas de maneira controlada, de maneira decente, você vai ser uma bênção e um abençoador, e alguém que passou por experiências e pode ajudar outros agora também a pagar as suas dívidas. Então, meu irmão e minha irmã, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja, que a bênção do Senhor seja abundante na sua vida e que no Senhor você venha encontrar o sábio conselho que vai te fortalecer, que vai te colocar de pé e não prostrado, debaixo de grilhões e amarras como escravo. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.